Alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Rumores do Oriente. Estamos começando aqui mais um vídeo, mais um tema. E quero desde já agradecer você que se inscreveu no nosso canal e pedir que mais pessoas, pedir que você compartilhe esse vídeo, esse canal, para que mais pessoas possam também se inscrever e esse evangelho possa avançar, alavancar sem nenhuma barreira, sem ninguém para fazê-lo parar, porque Jesus é o nosso grande comandante, né? Amém? Muito bem. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, tá? Eu preciso não só da sua inscrição, como da sua oração. Ora por esse canal, para que Deus alargue as fronteiras e nós possamos caminhar a largos passos com a pregação do Evangelho, com temas pertinentes para o tempo do fim. Amém? Muito bem, desde já eu agradeço a sua companhia, a companhia do Espírito Santo, que está aqui. Nós vamos conversar com ele agora. No Espírito Santo, você está aqui. Agradeço ao Senhor, né, por estar aqui. E seja bem-vindo aqui conosco, os nossos seguidores, né? Te louvo porque já conseguimos, 52 pessoas se inscreveram nesse canal. Bênção, 52 pessoas assistindo o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos da tua ministração, da tua presença, abrindo a nossa mente com a tua sabedoria. Fica conosco aqui até o final desse vídeo, ou restante da nossa vida. Esse é o nosso pedido para o Senhor. Mas ministra aqui conosco, por favor, tá, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela tua presença, pela fé. Nós cremos que o Senhor está aqui, a gente sabe que está, e precisamos do Senhor falar conosco. Fala no nosso coração agora, aquilo que cada um de nós precisamos ouvir e aprender, tá bom? Obrigado, continua aqui, obrigado pelos anjos que estão conosco, em nome de Jesus, tá bom? Muito bem, o tema de hoje, já pegou sua Bíblia? Não? Pega lá a sua Bíblia, meu querido, minha querida. Já traga o copo com água, o suco, senta no sofá, relaxa. Você é filho do rei e filha do rei do universo, e nada nesse mundo pode te parar nem impedir de você ouvir esta mensagem e aprender aquilo que você precisa dessa mensagem, tá bom? Deus te abençoe. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre as fases da salvação. Então o tema do vídeo de hoje é as fases da salvação. Amém? Amém? Alô você, meu querido, minha querida, fique atento se você quer ser salvo. Vamos falar hoje sobre as fases da salvação e você vai saber passo a passo como ser salvo sem burocracia. Oh, glória! As fases da salvação. Primeiramente, precisamos então aprender a entender o que é a salvação. Ok? O que é a salvação? Então vamos para o livro de São Mateus. São Mateus, capítulo 1. Amém? São Mateus capítulo 1, nós vamos ler o versículo 21. E diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Oh, glória! Então o que é a salvação? É uma pessoa, é um ser. Esse ser chama-se Jesus. Que ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele vai fazer o quê? Salvará o seu povo dos pecados dele. Logo, Jesus é o nosso Salvador. Sendo o nosso Salvador, ele é a própria salvação. Ok? Entendemos o que é salvação? Vamos confirmar isso aqui, mais uma vez, em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Lá vai dizer assim para você e para mim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos
salvos, e não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o quê? A própria salvação. Oh, glória! Depois você lê direitinho. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que sustenta todo o edifício bem ajustado, glória a Deus. E não há salvação em nenhum outro, em cima do céu, embaixo na terra, nas águas debaixo da terra, e nenhum outro nome dado entre os homens que importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele é a própria salvação, as fases da salvação. O que é salvação? Jesus Cristo. Oh, glória! 1 João, também nós vamos aqui dar mais uma reiterada nisso aqui. 1 João capítulo 5, versículos também 11 e 12. E diz assim: e o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, quem é a salvação? Jesus Cristo. Quem é a vida eterna? Jesus Cristo. Para termos a salvação, temos que ter quem? Jesus Cristo em nós, habitando em nós, na pessoa bendita do Espírito Santo. Obrigado, Cristo, mais uma vez por estar aqui, nos mostrar esta tão grande salvação. E então, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a salvação, porque Ele é a salvação, Ele é a vida eterna, não há vida e não há salvação em nenhum outro. Entendemos aqui? O que é salvação? Jesus Cristo. Mas o tema é as fases da salvação, ok? Então vamos entender agora vamos passo a passo em cada fase dessa salvação, que são mais ou menos 4. Então vamos lá. A primeira fase está em Efésios, capítulo 1. Vamos lá, Efésios, está entre Gênesis e Apocalipse. Oh, glória! Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, 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 versículos 4, 5 e depois o 11. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 5, já foi, né? Agora o versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, de acordo com esta passagem aqui de Efésios, diz que nós fomos o quê? Predestinados para a salvação. O que é pré? É antes. Então, antes que eu e você existisse, já tínhamos sido predestinados para vir um dia a este mundo e sermos o quê? Recebermos a salvação em Jesus Cristo. Senão era outro irmão nosso, daquele que correu lá e nadou e foi para tentar fecundar o óvulo, e nós fecundamos o óvulo, porque Deus tem um propósito na nossa vida, na minha vida e na tua vida. Então nos predestinou antes que nós existíssemos. Então a predestinação bíblica não é premonição, não é presságio de horror. É uma coisa que diz que aqui, ó, o versículo 4, né? Diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Pré-escolheu e nos destinou para o quê? Para a salvação. Predestinou para a salvação, é só isso. Predestinado antes, já foi escolhido antes. Quer confirmar? Vamos para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação em Jesus Cristo. Ok? Então, nos predestinou. Então, a primeira fase da salvação é a predestinação. Amém?
Glória a Deus, entenderam? Então não é premonição. Premonição é uma coisa, predestinação é outra coisa. Ok? Muito bem, então fomos predestinados antes da fundação do mundo, quando Deus nos escolheu criar lá, antes da criação, e já resolveu colocar você como candidatos à salvação. Oh, glória! Agora, nos deu o livre-arbítrio para escolher aceitar essa predestinação ou não, sermos salvos ou não, é outra história. Segunda fase da salvação está em Romanos capítulo 5. Ajuda nós aí, pode procurar aí. Romanos capítulo 5. Vamos lá, Romanos capítulo 5. Está aqui, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 9. Diz assim: justificado por mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos seremos por ele salvos da ira. Então, a segunda fase da salvação é a justificação. A primeira é a predestinação, a segunda é a justificação. Justificado por mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a fé, no que Cristo fez por nós, onde? Na cruz. É o 9, mas logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, o sangue de Cristo na cruz, seremos por ele salvos da ira de Deus, que cairá, 7 pragas que cairá logo mais depois do fechamento da porta da graça. Então a primeira fase, predestinação, a segunda fase, justificação. O que é justificação? Justificação é ato de um momento, foi lá na cruz. Justificação é um conjunto de argumentos que alguém apresenta em sua própria defesa ou em defesa de alguém. Nesse caso, Jesus se apresentou na nossa defesa. Amém? Esta é a segunda fase da salvação, ou glória. A primeira fase, predestinação. Segunda fase, justificação por ele lá na cruz, mediante a nossa fé nele, né? Terceira fase da salvação. Salvação em Jesus Cristo. A terceira fase da salvação está em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 16, amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Oh, glória! Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Hebreus, vamos aqui para Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14, nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a terceira fase da salvação é a santificação. E esta é obra de uma vida, desde que aceitamos Jesus Cristo, até o último dia da nossa vida, ou até o dia do fechamento da porta da graça. Porque depois do fechamento da porta da graça, o que é santo continua santo, o que é justo continua justo, o que é injusto continua injusto, o que é profano continua profano. Ok? Então a terceira fase da salvação é a santificação, e isso é obra de uma vida desde o dia em que aceitemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, como a salvação da nossa vida. Tem os seus altos e baixos. Caía do homem, levantar de Deus, e Deus diz: eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo, mas não desista, vamos ser forte, ser corajoso, está perto, o fim está chegando, estou voltando. E assim nós vamos nessa caminhada, nesse grande conflito e nessa fase da salvação, que é a fase que nós vivemos agora, que é a santificação. Oh, glória, né? Por isso que o Espírito Santo está aqui, para nos santificar a cada dia, nos ajudar se cairmos. Ele diz assim, ele diz para nós aqui na palavra, não é, Espírito Santo? Fala para eles, o Senhor fala aqui, se quando tentarem se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Não é isso, Espírito Santo? É o Senhor que fala conosco isso, através da tua palavra. Confirma para eles que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para nós não tropeçarmos em nenhuma pedra. Amém, louvado seja o teu nome, meu Senhor. Obrigado, continua aqui. Então, terceira fase da salvação é a justificação.
Obra de uma vida. Desde que aceitamos a Cristo, até o último dia de nossa vida, lembre-se bem, ou até o fechamento da porta da graça. Ok? Quarta e última fase, Romanos 8. Eu falei justificação agora? Não, santificação. E a quarta fase, Romanos 8:17. Romanos 8, um pouquinho aqui, já cheguei aqui. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofreremos, também com ele seremos glorificados. Amém. Glória a Deus, o Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória a Deus. Se nós passamos todas as peripécias aqui, se lutamos para não cair, para não pecar, para andar uma vida santa, diz que com ele, esse sofrimento, ele também teve e foi glorificado. Com a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, por toda a eternidade. Então com ele também nós seremos o quê? Glorificados. A quarta e última fase da salvação é a glorificação do nosso corpo, amém? Porque a santificação da nossa mente e transformação de caráter é a terceira fase, que é que nós falamos agora, que é a fase da santificação. E quando o nosso caráter esteve transformado à semelhança do caráter de Cristo, seremos selados para a redenção eterna. E quando Cristo volta, isso que é mortal se reveste de imortalidade. Isso que é corruptível se reveste de incorruptibilidade. Apenas o nosso corpo será transformado na volta de Cristo, porque o nosso caráter já terá que estar sido transformado agora antes da volta de Cristo, antes da nossa morte ou antes do fechamento da porta da graça. Agora, o corpo e o sangue não herdarão a vida eterna, mas o nosso corpo será transformado em um corpo de glória, semelhante ao corpo de Jesus Cristo, porque aquele que começou a boa obra em ti há de terminar até o dia de Cristo Jesus. O que ele vai terminar no dia de Cristo Jesus? No dia da sua volta? Só a nossa glorificação, ou só a glorificação do nosso corpo, a transformação de um corpo mortal para um corpo imortal, um corpo corruptível que pode adoecer, que pode ficar velho, que pode pegar um câncer, uma covid, para um corpo que não, nada mais disso alcança, nada mais disso afeta ele. Oh, glória, louvado seja Deus. Ok? Então, o versículo Filipenses, vamos Filipenses vai falar alguma coisa para nós sobre a glorificação, muito importante. Filipenses, depois de Efésios, Filipenses 3, vamos lá, pega a sua Bíblia, lembra que a gente precisa estudar a Bíblia é a nossa regra de fé, né? Filipenses 3, 20 e 21, vamos ver o que está escrito lá? Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa salvação, nós vimos lá no começo, o qual transformará, olha aqui, o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas, confirmado. Quando Cristo voltar para levar para o céu, ele vai transformar esse corpo mortal, corruptível, corpo de humilhação, em um corpo de glória, igual ao corpo da sua glória, da glória dele. Nós seremos igual a Jesus Cristo. Nós veremos como ele é, porque nós seremos como ele é. Amém? Porque ele tem poder para fazer todas as coisas e vai transformar isso. Então, a última fase da salvação é a glorificação do nosso corpo, de um corpo mortal para um corpo imortal, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, de humilhação que pode adoecer, que pode ficar velho, um corpo que não, isso mais nada disso alcança ele. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo que está aqui. Tranquilo, entendamos?
Entendemos? Primeira fase da salvação, predestinação. Não premonição, predestinação. Segunda fase, justificação, o ato de um momento. Justificação é um conjunto de argumentos que alguém apresenta em sua defesa e a defesa de alguém. Nesse caso, Jesus apresentou em nossa defesa. Terceira é a que nós vivemos. Terceira fase da salvação é a que nós vivemos, que é a fase da santificação, a caminhada desde o dia que entregamos a Cristo até o dia da nossa morte ou até o dia do fechamento da porta da graça. E a última fase, a quarta e última, é a glorificação, que Cristo, quando voltar, vai transformar o nosso corpo de humilhação em um corpo de glória semelhante ao corpo dele. Amém? E Jesus é a própria salvação. Então vamos lá. Predestinação. O reino de Deus que nos está preparado desde a fundação do mundo. Justificação, o ladrão da cruz. Lembra-te de mim quando vier no teu reino. Em verdade, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Isso é justificação. Santificação, Enoque andando com Deus. Glorificação, assentar-se na mesa no céu com Abraão, Isaque e Jacó. Porque ele disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Tomarão lugar à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Repetindo, predestinação, o reino de Deus que nos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Você já existia na fundação do mundo? Não. Então já preparou um reino para você, porque nos predestinou para estar lá, para a salvação. Então, predestinação, o reino de Deus que nos está preparado desde a fundação do mundo. Justificação, o ladrão da cruz. Santificação, Enoque andando com Deus, como eu e você devemos andar. Glorificação, assentar-se à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Deus abençoe você e eu, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Continue trabalhando na nossa mente a esse respeito para que nós possamos realmente nos firmar nessa tão grande salvação que é Jesus Cristo e em tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, tá bom? Amém, amém, amém. Glorificado, louvado seja o teu nome e abençoado seja toda a família que está nos assistindo e assistir esta mensagem. Obrigado, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.